eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E a gente tá aqui para mais um vídeo do nosso canal. Sejam muito bem-vindos. A gente hoje vai falar sobre como começar a escrever redação do zero. Muita gente tem essa dificuldade, né? Tipo, nossa, Belão, eu comecei a estudar agora e eu não faço a mínima ideia de como escrever uma redação do Enem. A gente vai te ensinar aqui um passo a passo, porque é sim possível superar esse desafio, esse branco, esse desespero que dá, né? Quando você vê o tema e fala assim, meu Deus, eu não sei nada desse tema. Não sei nem por onde começar, né, Belão? E a chave, gente, para a escrita de uma redação, a gente não vai ficar demorando muito para falar, não. A chave é um bom projeto de texto. Então hoje a gente vai mostrar para vocês na prática, para que vocês consigam identificar como estruturar essa redação, né, como fazer bem essa redação pensando nesse projeto de texto. Então vamos lá que a gente vai começar. O nosso tema aqui que a gente selecionou para vocês é caminhos para combater as desigualdades educacionais no Brasil. Tema fácil, médio ou difícil, Belão? Eu acho que ele é médio, eu acho que ele tem um grau de dificuldade ali, porque essas desigualdades educacionais são muito amplas. Na minha cabeça eu já estou pensando assim, nossa, a gente pode comentar que a desigualdade da qualidade de ensino entre escola pública e privada, a gente pode pensar aqui no ensino regular versus a EJA, educação de jovens e adultos, não sei, pensando aqui às vezes a dificuldade da educação especial para pessoas com deficiência. A questão da desigualdade regional também, a gente pode pensar, educação do Sudeste versus educação, sei lá, do Norte, por exemplo. Muito ampla essa desigualdade aí. Bastante, né? Então é bom porque, por um lado, dá pra gente bastantes ideias. Vou espelhar aí na tela para vocês agora a nossa folhinha de projeto de texto. A gente vai fazer só um leve roteirinho aí por ela, né? É uma folhinha que se tem a análise do comando inicialmente, que é o nosso passo de número 1. Depois a gente tem repertórios, que é o nosso passo de número 2, o desenvolvimento, nosso passo de número 3, a gente tem aí também a proposta de intervenção, passo 4, e por último a gente tem a introdução, que é o nosso passo 5. Estranho, né? Estranho começar, como assim? A introdução, não vou começar por ela? Eu vou deixar a introdução por último? Não, na verdade a gente deixa por último, não começamos por ela, exatamente pelo fato de que a introdução ela vai ser o resumo de todas as ideias. Mas bora lá então, né, Belão, falar de coisa boa, falar de TechPix. A gente vai começar aqui falando então da análise do comando. Galera, não existe um bom texto sem haver uma boa análise do comando, exatamente porque se essa análise não é feita de maneira minuciosa, a gente corre o risco do tangenciamento tão temido. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é partir para os termos do tema. Quais são os termos do tema? São os termos principais. Nesse caso aqui, a gente tem a palavra caminhos, que é bem central, né, na nossa escrita. A gente tem a palavra combater, que também é uma palavra interessante aqui, né, porque a gente vai ter que falar basicamente sobre como fazer com que haja uma forma de combate a essa situação. Então, combater. A gente tem desigualdades também, não é qualquer desigualdade, né? É uma desigualdade educacional. Desigualdades educacionais. E a gente pode aqui também pensar, é Brasil. Mas, gente, todo tema Enem é sobre Brasil, então não vou nem colocar ali nos termos do tema, porque independentemente se estiver escrito Brasil ou não na sua redação, lá no tema do comando, vai ser sempre sobre Brasil. Exato. Eixo temático. O eixo temático, gente, ele nada mais é do que o assunto, né? O grande assunto que tá ali por trás. Nesse caso aqui, o nosso principal eixo temático é saúde, né, gente? Tô brincando. Pelo amor de Deus, educação gritando, né, gente? A própria palavra educação aparece e a gata falando saúde. Ok, sobre a análise dos textos motivadores, é um passo que a gente vai pular aqui só porque a gente não está com acesso aos textos motivadores em si, mas basicamente aqui nessa parte é uma parte que a gente vai rabiscar a própria prova. Eu sei que no texto 1, por exemplo, tem um dado lá que é interessante que eu quero usar. Então, no texto 1, eu sei que 50% das escolas no Brasil tem X problema. Então, eu vou anotar aqui, 50%, pipipi, popopopopô. Podemos usar esse dado, né, na redação. Tem muita gente que fica com medo, tipo, ai, meu Deus, acho que eu não posso usar as informações desses motivadores. Mas pode sim, gente, para se inspirar, para utilizar aí parafraseando, só não pode copiar. Cuidado Exatamente. Com isso. Cuidado com a cópia, né? E por último, a gente vai avaliar qual que é o problema-tema. Então, nesse caso de caminhos para combater as desigualdades educacionais no Brasil, eu sei que tem mais de um problema. Por que eu tenho mais de um problema aqui, Belão? Porque a gente vai ter que ter 2 caminhos, no mínimo, para combater, né? Porque, Exatamente. olha, caminhos, tá no plural. Caminhos para combater. Se eu tenho mais de um caminho para combater, significa que eu vou ter que ter 2 propostas de intervenção.
E aí eu vou ter que ter, então, 2 problemas. Exatamente. Então aqui eu vou ter mais de um problema, ou seja, mais de uma causa, mais de uma desigualdade educacional. Então aqui eu vou ter desigualdades no plural, educacionais. Exato. Bom, pessoal, a gente sempre vai começar com essa análise do comando, viu? Porque isso já, igual a Bela falou, já evita a gente tangenciar e até fugir ao nosso tema. Exato. Vamos lá então para a parte de repertórios? Vamos. Bom, nesse caso aqui a gente pode pensar num primeiro momento, e a gente deixa até bem claro ali no cantinho da nossa folha, que primeiro a gente precisa de fazer uma chuva de ideias para depois selecionar quais ideias vão ser utilizadas. Porque eu vejo muitas vezes, Bela, não sei se você percebe isso também, que os alunos ficam muito tensos, né, relacionado aí ao repertório, então pensam em vários repertórios, quero usar Paulo Freire aqui. Às vezes nem vai encaixar tão bem assim, né? Então, queria saber aqui de vocês, se o tema fosse esse, manda pra gente no chat, qual repertório vocês usariam? Quando vocês vão mandando, a gente vai pensar aqui em 3. Vamos falar de 3 repertórios, Bela? Úteis aqui? Beleza, então. Então, qual repertório que dá pra gente utilizar aqui? Eu falaria de Paulo Freire. Paulo Freire, eu mandei aqui. Não, eu acho assim, falou de educação, já me vem Paulo Freire na cabeça, né? Mas pra falar de quê, Belão? Eu acho que eu falaria sobre essa questão da desigualdade que ele vai trabalhar, da educação para jovens e adultos. Não sei se você sabe, mas Paulo Freire, o trabalho dele chamou a atenção em relação à educação que ele promoveu, principalmente a alfabetização que ele promoveu de jovens e adultos. Ele reparou ali que nós tínhamos um número enorme de analfabetos e por meio ali da pedagogia dele, a pedagogia de emancipação dessas pessoas, né, pedagogia contrária àquela pedagogia do oprimido, ele conseguiu alfabetizar um grande número de pessoas. Ele vai mostrar justamente isso, como nós temos uma desigualdade educacional nas faixas etárias. Muitos adultos analfabetos, muitos adultos longe ali desse processo educativo. Exatamente. Vamos para outro, Belão, outro repertório que dá pra gente utilizar aqui. Bom, me veio aqui também à cabeça agora um documentário muito famoso, não sei se vocês conhecem, mas é um documentário que vai falar exatamente sobre desigualdade educacional, que é o documentário Pro Dia Nascer Feliz. É pro mesmo, tá? Pro Dia Nascer Feliz. Esse documentário vai acompanhar ali escolas públicas e privadas, entrevistando os alunos, os professores, mostrando a diferença que tem nesse ensino. Nós temos ali que no ensino público, muitas vezes, falta infraestrutura, os professores estão desmotivados, falta água, luz, energia, essa questão básica, né? E quando a gente vai para o ensino privado, o documentário mostra um cenário completamente diferente nessa parte infraestrutural e também de motivação dos professores. Então aqui, mais uma vez, a desigualdade sendo abordada. Ok, mais um repertório pra gente finalizar com chave de ouro. Bom, já que eu falei de professor, me veio aqui à mente falar sobre a questão da desigualdade salarial desses professores. Não sei se você sabe, mas a gente tem um piso nacional para a educação, para os professores, estabelecido pelo Ministério da Educação. Mas esse piso não está sendo cumprido por muitos estados, muitos municípios. Para você ter noção, a gente tem apenas, segundo o G1, tá? Segundo o G1, depois você pode dar um Google aí e achar essa notícia. Segundo o G1, nós temos apenas 10 estados que estão cumprindo esse piso, que estão pagando os professores aí acima desse piso estabelecido pelo MEC. Ou seja, nós temos estados em que o professor está ganhando ok, pelo menos de acordo com o piso, e estados que está ganhando muito, mas muito abaixo dessa média. E isso é muito ruim, porque acaba afetando aí a qualidade do ensino. Porque pensa, o professor vai ter que lotar a carga horária dele, lotar ali os dias de trabalho dele para conseguir um salário ok, né? Isso prejudica a qualidade da educação. Com toda certeza. Então, acho que de repertório aqui a gente tem um panorama bom e a gente tem boas ideias para poder selecionar, inclusive para poder colocar lá no nosso embasamento. Vamos então para o desenvolvimento, que eu acho que é o que mais assusta o aluno. Galera, para começar, a gente precisa de avaliar como que o comando vai exigir da gente a estruturação argumentativa. A gente já viu que esse comando, ele é um comando que está pautado nos caminhos, né? Então, se eu tenho que falar dos caminhos para combater essa desvalorização do professor, eu preciso de ter 2 propostas de intervenção. O que significa, então, que eu tenho que ter, no mínimo, 2 problemas ao longo do meu texto. Nada mais justo nesse caso, então, do que eu selecionar a adição de problemas como sendo a linha argumentativa do meu texto. E ao selecionar a adição de problemas, então, eu sei que o que vai adicionar as minhas ideias entre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 vai ser algum recurso coesivo como o além disso. Eu já consigo, inclusive, me programar em relação a como eu vou conectar esses 2 desenvolvimentos. No desenvolvimento 1, a gente pode começar, Belão, com qual recurso coesivo, por exemplo?
Diante desse cenário, sob tal ótica. Gosto de diante desse cenário porque ele vai estar relacionando aí ao cenário anterior. Beleza, então diante desse cenário e além disso, e a gente precisa selecionar aqui agora os problemas que a gente vai desenvolver. Aqui a gente vai mostrar para vocês como selecionar o tópico frasal, que vai ser a ideia a ser desenvolvida no parágrafo, e para desenvolver problematização, embasamento e conclusão, é só ir no nosso vídeo do YouTube aqui, que fala como gabaritar a competência 3, que a gente mostra esse passo a passo. Então vamos lá, o que a gente pode trazer aqui, Belão, como uma das causas dessas desigualdades educacionais? Eu acho que eu falaria sobre a questão infraestrutural, sabe? Igual a gente comentou ali, tem um Pro Dia Nascer Feliz pra gente embasar, né? Comprovar essa ideia. Então eu colocaria essa desigualdade de ensino, principalmente proveniente da falta de infraestrutura em algumas escolas. Então vou colocar aqui, precariedade infraestrutural. Infraestrutural. Ô Jesus, tá vendo, gente? É isso que dá, falar e escrever junto. Infraestrutural. Beleza, tranquilo. E aí a gente pode, então, a problematização vai ser por que esse problema acontece. O embasamento vai ser o quê? O Pro Dia Nascer Feliz, né? A gente pode colocar, então, vou fazer o seguinte, vou colocar um asterisco ali em cima, Belão. Vou colocar aqui um asterisco em Pro Dia Nascer Feliz, porque na hora da prova a gente sabe que é corrido, né, gente? Vou colocar um asterisco aqui também. Isso. E a conclusão vai ser uma forma, então, de amarrar todas essas ideias. Isso. E eu acho que o outro argumento que eu falaria aqui, pensando também que a gente tem aquela notícia do G1 para a gente utilizar, né, facilitando nossa linha argumentativa, seria a desigualdade salarial entre os professores. Eu acho que vai ser até um caminho mais fácil para a gente intervir, porque, a partir do momento que eu já estou aqui pensando nos problemas, eu já tenho que estar pensando na minha proposta também. Porque eu não posso colocar problema que eu não consiga resolver. E aqui os problemas estão fáceis de resolver, né? Pelo menos aquela precariedade ali infraestrutural, eu acho que quando você colocar responder ali o porquê da problematização, vai vir alguma questão de falta de verbas, aí a gente aumenta as verbas na proposta de intervenção. Aqui na questão dos professores, a gente exige o cumprimento do piso, não sei, às vezes talvez uma lei que obrigue os estados, os municípios a cumprirem com o piso salarial, que é este o BO, não sei se você sabe, mas pensa comigo, os estados e os municípios eles ficam muito resistentes a pagar esse piso nacional, por quê? Porque os funcionários públicos são deles, né? É professor da rede estadual, professor da rede municipal. E aí vem o governo federal e fala assim, paga o salário que eu quero. Mas esse funcionário nem é seu governo federal. Como é que você está querendo exigir esse pagamento? Então, se a gente tivesse uma lei falando que poderia, né, o Ministério da Educação estabelecer um piso nacional que deveria ser cumprido, a gente evitaria esses problemas, né? Exatamente. E como que a gente vai falar do porquê da desigualdade salarial? Porque o porquê da precariedade infraestrutural, a gente pode falar da falta de verbas, né? Eu colocaria essa questão da falta de uma lei que obrigasse os estados e os municípios a seguirem esse piso. Hoje em dia, esse é o problema. Eles não se sentem obrigados, porque não existe uma normativa clara exigindo esse tipo de cumprimento. Perfeito. E aí, a conclusão, a gente vai ter basicamente a mesma ideia de amarrar as ideias. Esse amarrar é tipo assim, logo percebe-se que diante da desigualdade salarial, a educação é prejudicada. A gente só reforça essa ideia. Exatamente. Bora lá então agora para a nossa intervenção. Gente, para a gente intervir, então, aqui a gente sabe que a gente tem dois problemas centrais. O primeiro, a gente precisa intervir na precariedade infraestrutural e o segundo, a gente precisa intervir na desigualdade salarial. Mais especificamente, a gente tem que intervir na falta de verbas e a gente tem que intervir na falta de uma lei obrigatória. Sim. Belão, quem que pode intervir na falta de verbas? Bom, eu acho que a gente pode colocar aqui ou o Ministério da Educação ou o Poder Legislativo também, né? Mas acho que o Poder Legislativo a gente pode guardar para o segundo, né? Pode deixar para o segundo, é isso que eu ia falar. Vamos colocar o MEC como agente ali da questão de melhorar a infraestrutura das escolas públicas, vamos colocar assim? Então, cabe ao MEC melhorar a infraestrutura das escolas públicas por meio de maior direcionamento de verbas, a fim de que a qualidade do ensino seja melhorada também, né? Seja melhorada. E aí o detalhamento, aí já é contigo, né? Já é contigo detalhar. Você pode detalhar agente, ação, efeito ou o meio. E a segunda proposta do Poder Legislativo, a gente colocaria aqui, o Poder, além disso, cabe ao Poder Legislativo tornar obrigatória
Não, peraí. Obrigar o pagamento do piso salarial. Tornar obrigatório o pagamento do piso salarial. O piso nacional, né, salarial de professores, por meio de uma lei que exigirá esse tipo de exigência, a fim de que os professores sejam valorizados em todo o país e, consequentemente, a desigualdade educacional se reduza. Lançou até um detalhamento aí, viu? Porque esse consequentemente então, é detalhamento. Reduzir a desigualdade. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Vocês estão vendo aqui a gente desembolando esse tema com vocês. Nunca escrevi tão rápido na minha vida. E não tem cola aqui na frente, não tem, quem dera. Vamos lá, então, agora para a introdução. Bom, para introduzir, então, a gente precisa de pensar no que a gente colocou ao longo do nosso texto. A tese e o nosso roteiro de texto vai ser um momento em que a gente vai colocar palavras de juízo de valor, como infelizmente. O que mais, Belão? Há um grave problema. Grave. Há o drama, beleza, né? E aí a gente vai ter que colocar os dois problemas mencionados no texto. Então vai ser o momento em que eu vou colocar. Nesse sentido, é necessário intervir em dois problemas principais para que a igualdade para que a igualdade entre os professores ou entre os elementos constitutivos da educação aconteça no Brasil. Então aí eu vou mencionar os dois problemas que eu trouxe ao longo do meu texto. Os dois problemas, então, que são a precariedade infraestrutural e o problema da falta de valorização dos professores também, né? Beleza. Por conta da questão salarial que diverge aí entre os estados e os municípios também. Apresentando esses dois tópicos que serão trabalhados no seu desenvolvimento, sua introdução aí já vai antecipar o roteiro do seu texto. Exatamente. E sabe o que eu lembrei, Belão? Ficou um repertório lá em cima que a gente não usou. Você lembrou disso também? É o Paulo Freire? O Paulo Freire. Seria muito interessante a gente começar essa redação mencionando Paulo Freire. O que você acha? Eu acho interessante para contextualizar o tema da educação, né? Exatamente. Então, dessa forma, a gente monta um bom projeto de texto, né? De uma forma super simples. Reparem que foi bem rápido o que a gente acabou de fazer aqui agora. É lógico, né? Que vocês são professoras, é mais rápido. Mas toda prática, gente, vai levar à perfeição. E aí, gente, feito o projeto de texto, que a gente conta aí mais ou menos 15 minutinhos para que vocês façam, vocês podem ir direto para poder fazer a estruturação do texto em si, né, o rascunho do texto em si, 45 minutinhos aí, para depois ter mais 30 minutos para poder passar ali. Então, se você nunca escreveu uma redação, eu tenho certeza que isso aqui vai ser o passo a passo perfeito. Se você tem segurança com alguma redação, esse também vai ser o passo perfeito para você. E é isso, né, Belão? É isso, saiu uma redação, tenho certeza que a partir deste exemplo você vai conseguir também desembolar aí as próximas redações que você for escrever. E claro, sempre acompanhe nosso canal, que aqui tem muito conteúdo com muita dica sempre prática. Exatamente. Um beijo e até o próximo vídeo.